Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vim trazer mais um vídeo em detalhes aqui para vocês e hoje eu vou trazer de uma maneira um pouco diferente o em detalhes, porque essa edição vão ter 3 edições. Esse vídeo tem 3 edições, por quê? Porque basicamente o projeto gráfico dessas edições é basicamente o mesmo, vai mudar uma coisinha ou outra ali na capa, mas eu resolvi trazer assim porque também o meu amigo Pedro me emprestou essas edições. Eu não tenho essas 3 aqui. Inclusive, deu uma vontadezinha de pegar. Confesso para vocês que eu fiquei tentado a pegar o Homem-Aranha também. Mas eu já estou fazendo o Demolidor, estou fazendo os X-Men também. E não sei, cara. Vamos analisar certinho. A Panini está republicando, né, esses títulos. Então, vamos ver mais para frente. Ao que tudo indica, talvez eu pegue realmente, mas por enquanto não. Então, obrigado Pedro pelo empréstimo aí, e vou mostrar essas 3 edições para vocês. Vou deixá-las aqui de lado ao volume 3 e o volume 2, para a gente falar primeiramente do volume 1. Bom, tá aqui o volume 1, vocês já viram os detalhes aí. Ela traz aqui as histórias de Amazing Fantasy de 62, ó, volume 15, Amazing Spider-Man de 1 a 19, Amazing Spider-Man anual de 1964, número 1, Stranger Tales anual 2 e The Fantastic Four anual 1. Galera, eu não fiz ainda vídeos sobre essas edições em detalhes, mas o que deu para vocês perceberem aqui, porque igual a gente tem um título aqui do Quarteto Fantástico. Então essas edições, elas seguem uma linha cronológica do personagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que se esse personagem que a gente está falando aqui, por exemplo, do Homem-Aranha, se caso ele apareça em outra história, em outro quadrinho, aquela história vai vir parar nesse compilado aqui também. É uma maneira de fazer assim a ordem cronológica do personagem e não exatamente assim das histórias do Homem-Aranha. Não, é do personagem. Então, se ele participou de outra história, vai estar aqui na edição definitiva, porque essa edição definitiva é referente ao personagem Homem-Aranha. Aqui a gente tem Steve Ditko e Stan Lee com Jack Kirby nessa primeira edição. Vai ter uma mudançazinha ali nas outras, vocês vão ver. Mas vamos dar uma olhadinha na arte dessa edição. Tem a guarda aqui tradicional dessas edições definitivas. Espetacular Homem-Aranha volume 1. Galera, única coisa que eu acho que eles pecaram... Isso daqui é uma boa, eu gosto disso, de ter um sumário. Mas eu acho que a Panini pecou em não trazer tantos extras nessas edições. Porque essa daqui, por exemplo, você vai ter essa introdução pelo Stan Lee e depois não tem mais nada, tá? No final não tem mais nada, é somente isso de extra. Aqui a gente vê a primeira história que aparece o Peter Parker e o Homem-Aranha, que é como ele foi transformado, tem todo aquele lance da picada da aranha que vocês já sabem. E a arte da época tá assim, a reimpressão, né, tá muito bonita, eu achei muito bom. É engraçado porque o pessoal às vezes reclama desse tipo de arte em papel couché, e nesse daqui ele não tá daquele jeito. Se não me engano, essas edições aqui é um papel couché fosco, então ela não incomoda como incomoda o papel couché brilhante com a arte de antigamente. Um adendo aqui, que vocês vão dar uma olhada nas capas, vão dando uma olhada nas capas que aparecem, pelo menos das primeiras páginas que eu vou mostrar. Cara, as capas da época eram muito da hora.
não à toa que chamava muita atenção e vendia bem pra caramba. Aqui a gente ainda vê o olho aqui do Homem-Aranha, ó, tinha uma bolinha aqui no olho dele, uma curiosidade. E aqui já não tem, ó, nessa segunda história aqui. A arte é aquela arte tradicional que vocês já viram. Essas edições, se não me engano, aliás, essa edição em si, inteira, se não me engano, tirando a parte do Quarteto Fantástico, me corrijam se eu estiver errado, mas tirando a parte do Quarteto Fantástico, da história do quarteto, o resto saiu na edição, naquela coleção clássica Marvel, da parte do Homem-Aranha. Saíram as histórias já. Não sei se todas, porque, se não me engano, estava no volume 14, nas edições do Homem-Aranha, mas tem bastante coisa lá já também. É uma forma de você, de repente, correr atrás do material de uma maneira diferente. Vou mostrar aqui no finalzinho. Vocês vão ver que não tem quase extra. Tem uma biografia aqui, ó, do Steve Ditko. Ó, Stan Lee também. E tem uma historinha aqui em preto e branco, algumas capas. E é isso, acabou. Não tem mais extras. Aqui a gente já tem outra história. Vamos partir para a segunda, então. A segunda edição, ó. Vocês já viram os detalhes também no começo, mas vou mostrar a lombadinha aqui de novo para vocês. E essa daqui reúne, tem 440 páginas, são menos páginas que a outra, e reúne The Amazing Spider-Man do 20 ao 38 e The Amazing Spider-Man Anual, volume 2. Então essa daqui dá até para você ver nas capas menores aqui, ó, que vem na parte de trás, que é bem menos edições do que a outra. Aqui na frente a gente tem uma diferença, já que está escrito somente Stan Lee e Steve Ditko. A guarda normal, uma arte diferente do volume 1. Aqui se repete o sumário, mais uma introdução pelo Stan Lee. Não sei se é a mesma, não li para saber. E eu tô te falando, olha essas capas, mano. Essas capas estão muito da hora. Aqui a gente tem o escorpião nessa história. E, cara, era muito expressivo a arte da época. Não que hoje não seja assim, mas eu acho que para a época, isso aqui devia ser muito legal pegar isso daqui, porque era uma novidade na época. Aqui a gente tem a aparição do Tocha também, ó. Não sei se vocês assistiram Quarteto Fantástico também nos cinemas. Quem assistiu, deixa aí um comentário o que você achou. E aqui começam uns vilõezinhos meia boca a aparecer. Não sei quem que é aqueles ali. Mas enfim, não vamos prolongar demais, senão o vídeo fica grande. Aqui a gente tem um uniforme de uma cor diferente, mas eu acho que é como se ele estivesse lembrando de alguma coisa. Deve ter alguma explicação narrativa aquela diferença. O Duende Verde, não à toa, ele está na capa aqui também. Acho que é a primeira aparição dele. O Abutre. E esse daqui eu não sei quem que é. Mas enfim. Tá aí uma amostra do volume 2 para vocês. E o volume 3, eu acho essa capa bonitaça demais. Homem-Aranha Nunca Mais, acho que é a parte que ele meio que tenta se desvencilhar do herói, né, de ser o Homem-Aranha. Mais uma arte diferente aqui. Ah, mais uma coisa. Aqui a gente já tem Stan Lee e John Romita. Então, aqui a gente vê que mudou bastante. Ó, aqui mostra também, esqueci de mostrar isso nas outras, mas mostra separadamente de quem são os desenhos, ó. Vai ter o John Romita e o Don Heck na edição 53 e a anual 3, e o Larry Lieber na anual 4. Arte final do Michael Esposito e do John Romita, e reconstrução de arte e cores Michael Kelleher. Cara, deixa eu mostrar aqui para vocês quais as edições compila essa daqui. Essa reúne The Amazing Spider-Man 1963, do 39 ao 57, e The Amazing Spider-Man Anual 3 e 4. Aqui a gente não tem a quantidade de página. A Panini tem dessas coisas, né? Coloca uma coisa em uma e não coloca em outra, mas tudo bem. Aparentemente, dando uma olhada assim mais ou menos, ela é bem
semelhante à quantidade de páginas da edição anterior, que é a número 2. No Duende Verde ali de novo, o Osborn. E aqui você vê que muda bastante já o traço. Eu vou pular para umas páginas para frente para a gente ver a diferença. Dá uma olhada. Dá muita diferença, né? O Kraven. Aqui também deu uma mudada boa. Eles tentavam fazer na época meio que uma unidade, digamos assim, né? Tinha meio que um método de desenho, principalmente na arte final, que era meio que um método Marvel mesmo, não falando do método Marvel em si, que era aquele lance de escrever os diálogos primeiro, aliás, de escrever os diálogos separados da arte, depois escrever só na hora que ela estivesse pronta e tal, dava só ali, né, uma breve resenha do que seria a história, e aí o artista fazia as páginas, depois o Stan Lee vinha e colocava as falas. Não desse método em si, eu quero dizer, mas um copiava o traço do outro para meio que parecer uma unidade só, para parecer que a história tinha continuação. Hoje em dia não tem essa preocupação, até porque a gente sabe que é legal cada artista ter o seu traço, ter a sua diferença ali marcante no desenho, no quadrinho, e que chama mais atenção também, e que diferencia, facilita até da gente saber de que artista que é. Não que antes fosse pior, de maneira nenhuma, os caras desenhavam demais também, mas tem essa diferença de hoje em dia. É diferenças da época, né? Então, aqui estão edição definitiva do Homem-Aranha, volumes 1, 2 e 3. Comenta aí se você está fazendo essa coleção, se você começou na reimpressão ou se você já estava fazendo ela desde a primeira impressão que teve da Panini. E me fala o que você achou dessas edições. Se você tem elas também, deixa seu comentário aqui, que é muito importante, principalmente para mim levar em consideração e saber se eu pego isso daqui ou não, beleza? Então a gente se vê num próximo vídeo. Falou? Valeu!